Boa tarde, você que está nos assistindo. Boa tarde, Kathleen. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Compartilhar, um podcast do CSC, que tem como objetivo conhecer mais as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que estão com a gente na lida diária. E hoje a gente tem um convidado muito especial. O nosso convidado de hoje tem 38 anos, iniciou suas atividades aqui na Unicesumar em 2019, como auxiliar de recursos humanos, e hoje é analista de gestão de pessoas no Corporativo de Maringá. Ele também é atleta da Liga B de Vôlei Paralímpico de Maringá. Seja muito bem-vindo, Geraldo Jackson. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Agradeço pela oportunidade e Vamos fico à lá. disposição também. Vamos lá então, Geraldo. Está preparado? Vixe. Olha, a hora que vocês falaram bom dia, o coração aqui já disparou. Geraldo, a gente queria começar entendendo um pouquinho se você tinha algum sonho quando você era criança. Qual era o teu sonho de criança? Olha, fui uma criança bem reservada, bem tímida e vendo hoje assim, meu sonho era ser herdeiro mesmo. Ter nascido numa família de posse. Você já superou esse sonho porque eu ainda não Olha, superei. eu tô tentando, a dura realidade. Tem que trabalhar, pagar as contas, se preocupar com as contas no final do mês, quando recebe o salário. Mas com certeza, vendo aí a minha história, gostaria de ter nascido numa família aí bem abonada, abastada. Quem nunca? Quando eu era criança, eu me tenho como uma pessoa muito sonhadora, então sonhava com diversas coisas ali. Já pensei em ser médico, já pensei, tive a fase ali do astronauta, adoro essa parte também de astrologia, astronomia, e enfim, tive diversos sonhos em ser artista, mas aí por ser uma criança mais introspectiva, tímida, foi um caminho que eu não tomei, também não me direcionei. Eu fui meio que deixando a vida me levar. Não tive assim um objetivo claro desde pequeno. Então, para mim, sempre as coisas iam acontecendo, conforme iam acontecendo, eu Você ia ia ali tocando batalhando minha vida. e as Isso. coisas iam vindo. Então essa construção de chegar até aqui, ela foi da luta mesmo, né? Nessa coisa de ir buscando. Como é que você escolheu o RH? No RH, eu meio que apareceu essa oportunidade. Não fazia ideia na minha vida que eu iria trabalhar com RH. Eu cheguei a cursar gastronomia. Oh, que Fiz um legal. curso, trabalhei por 4 anos como chefe de cozinha e durante esse tempo também, entre os 16 aos 31, tirando esses 4 anos que eu me dediquei à cozinha, eu trabalhava como microempreendedor. Então, boa parte da minha vida eu trabalhei como microempreendedor no ramo de papelaria, aqui em Maringá mesmo. E com 31 anos de idade eu continuava, né, no negócio de papelaria. E retornando do trabalho para minha casa, eu vim a sofrer um acidente com a moto, né, que eu utilizava. Aí foi já uma história mais complexa que mudou um pouquinho a minha vida e eu coloquei essa oportunidade como uma mudança também no profissional. E surgiu a oportunidade aqui na Unicesumar. Foi a primeira empresa que eu trabalhei após o meu acidente. E estou aqui há um pouco mais de 5 anos. E se você me permite, Geraldo, porque a gente vê você sorridente, simpático, praticando esportes, trabalhando. E como é que foi superar esse desafio da tua vida? Olha, Aliás, você superou, né? a superação é diária, né? Depois que a gente tem assim um evento como esse, mas aconteceu com 31 anos de idade, com 32 eu já estava para 33 anos trabalhando aqui na Unicesumar. Foi uma reabilitação rápida ali de 1 ano e pouquinho. Desse acidente que eu tive de moto, o mais grave ali foi uma amputação da perna esquerda que eu sofri, praticamente na altura do quadril. Eu, assim, sou uma pessoa que eu tento levar tudo para o lado positivo,
tenho bom humor praticamente com todas as coisas, inclusive com esse acidente. É, mas um assunto que até os meus colegas de trabalho aqui, os que são mais chegados, eles têm conhecimento disso. Não é um tabu para mim falar sobre isso também. O acidente eu considero na minha vida meio que um presente, de certa forma. Nossa, que Não bacana. tem como eu reclamar disso que aconteceu. Desde pequeno eu tenho por mim que tudo que acontece na minha vida é para algo positivo, mesmo não sendo ali legal de viver, ou que ocorreu algo triste. Anterior ao acidente, minha vida praticamente ali da adolescência até os 25, 26 anos, eu fui uma pessoa que, apesar de trabalhar, de ter as minhas responsabilidades, eu era bem desregrado. Eu levava uma vida um Vida pouquinho louca. doida, vida louca, totalmente louca. Foram Quem nunca, 16. né? Não, mas assim, o louco talvez que eu diga é algo que eu considero na minha vida uma superação também. Aí tive aproximadamente 15, 16 anos que tive dependência química, Nossa senhora. então eu era De álcool? viciado de drogas, de tudo quanto é coisa, tudo que você possa imaginar. Eu hoje vendo isso, eu acredito que eu compreendo um pouco do lado de quem vive isso, é praticamente uma fuga da realidade, é você não estar satisfeito ali com a vida que você leva, com o que você está vivendo, e você busca uma válvula de escape, infelizmente, Por trás de todo escape, todo mundo tem uma válvula de escape que seja positiva. exato, Às vezes a prática de esporte. Eu pratico esporte todo dia, é uma válvula de escape. Sim. Então sempre, exato. sempre tem um contexto, né? Você não acordou um dia e pensou, cara, eu acho que eu vou usar droga. Verdade. Não, jamais. Isso realmente chega na nossa vida através de conhecido, de amigos, De ali momentos. sempre de momentos, de confraternizações, é algo que não começa ali sendo ruim, né? Então Uhum. eu levei bastante tempo para reconhecer tudo isso, ver que realmente não estava me fazendo bem, que não era esse tipo de vida que eu queria levar. Assim, eu fui um pouco radical nesse aspecto. Eu tenho orgulho até porque eu consegui me desligar sem fazer tratamento algum, sem internação nenhuma. Foi Foram muitos decisão. anos. Foi decisão. Não foi do dia para a noite, né? Levaram alguns anos para isso acontecer. Precisei me desligar e cortar o contato com as pessoas com a qual eu compartilhava esse tipo de situação, E aí porque tu passa por várias realmente coisas, porque tu tem que muita abandonar um coisa. vício, você fica sem os teus amigos, você tem que mudar os ambientes que você vai. É uma mudança total de vida, né? Não é só deixar o vício para trás. Exato. De uma vida sociável, eu passei por uma vida bem solitária ali dentro de casa, não saía mais, quase não tinha pessoas para conversar, só o pessoal aqui mesmo. Hoje, né, o pessoal do trabalho com quem eu converso, ficaram pouquíssimos amigos, a gente conta ali nos Nos dedos de uma dedos. mão, e enfim, mas é algo que eu me orgulho, porque não é fácil de Sim. tomar essa atitude, por isso eu até considero o acidente, que foi algo também significativo na minha vida, que veio como um presente, porque eu peguei essa oportunidade para realmente escrever uma nova história. Que bonito. O É, acidente, então, ele foi um fator para te tirar dessa questão da dependência química. sim, inclusive assim, algumas pessoas comentam que poderia ser um combustível para eu afundar, entrar em depressão, como eu conheci na reabilitação, e também algumas outras pessoas que eu acabei conhecendo agora no decorrer desses anos que tiveram depressão, que ainda têm depressão. É realmente da cabeça de cada um, a maneira como a gente enxerga a vida, enfrenta os nossos problemas, os nossos desafios. Quando eu retornei, eu fiquei aproximadamente 21 dias de hospital, aos 7 dias de coma. Eu retornei, que eu vi que eu estava amputado,
É, eu abaixei a cabeça assim e falei, olha, se aconteceu isso, é para ser dessa forma, e vamos encarar, não tem outro jeito. E de lá para cá eu moro sozinho, então foi uma adaptação em casa para fazer as coisas. Graças a Deus eu me viro bem. Apesar de eu não ter uma religião definida, eu sou muito crente em Deus, sempre fui, me apego muito nessa crença, então realmente Deus guia a minha vida, Ele não me desampara, por tudo que eu estiver passando, sempre vai ter o apoio incondicional. Não é uma adaptação fácil, claro, né? A gente muda bastante o nosso ritmo de vida, principalmente na questão de deslocamento. Você não caminha mais, você não consegue correr, você fica dependente ali de uma cadeira de rodas, de uma muleta, de um par de muletas. Então, no início, eu até vinha trabalhar de cadeira de rodas, fiquei mais de um ano vindo utilizando cadeira de rodas. Aí fui desapegando, começando a me acostumar a utilizar a muleta. E assim, tô usando muletas até hoje. Tô numa fila de espera aí pelo INSS para aguardar a disponibilização de uma prótese. É uma fila Ah, legal. longa, tá aí há praticamente 6 anos aguardando. E tenho esperança, claro, de em algum momento voltar a caminhar, conseguir utilizar a prótese, assim como eu vejo alguns colegas ali do vôlei que utilizam. Enfim, não é todo mundo que se adapta. Sim, Também sim. tenho isso consciente, caso eu não venha me adaptar. Eu já estou aí condicionado a utilizar as muletas, eu consigo me deslocar bem com elas, tá tranquilo. O vôlei, como vocês comentaram, foi também algo muito bom que chegou na minha vida, foi após o acidente. Foi na reabilitação que me apresentaram o time de paravôlei aqui de Maringá. Bacana. Jogo com eles até hoje. Vou em alguns campeonatos quando dá para participar. E assim ele ajuda. Ele também me ajudou muito nessa questão de reabilitação, de anterior eu tinha o hábito de correr mesmo na rua, adorava. E após o acidente, então o vôlei veio muito a contribuir. E além do vôlei, aquela sensação de correr, do vento batendo no teu rosto, eu consegui substituir através da bicicleta. Então eu fiz uma adaptação Que no legal. pedal. Ficava pensando, Ai, poxa, que será que eu legal! consigo pedalar com uma única perna? E eu fiz um adaptadorzinho no meu pedal e ali precisou acostumar mesmo, né? Ter o equilíbrio, claro. E às vezes eu faço esse percurso, casa, trabalho, venho pedalando, o Ah, que pessoal legal. que vê aqui eu chegando na instituição elogia, admira também. E nos finais de semana também costumo pedalar aí um pouco. Hum. Ah, não é bom, não acho pouco, não considero pouco. Aqui em Indaial tem trilha, Geraldo. Você conhece Indaial? Eu não conheço Indaial ainda. Qualquer hora é meio, são trilha, eu fico meio com receio, porque uma vez aqui em Maringá eu encarei uma e eu quase morri. Porque eu peguei assim, é muito íngreme. E além de ser estrada de terra, tinha as pedras. Nessa ocasião eu tombei lá no milharal, caí no meio do milho. Enfim, Tá mas vendo, eu gente? prefiro É pedalar no perigoso. asfalto É perigoso. mesmo. Não é seguro praticar esporte. E assim, os percursos que eu faço de bike, né, os finais de semana geralmente são 25, 30 quilômetros. Mas, assim, eu acho bastante para mim, para não sobrecarregar também. E além do vôlei e do pedal, tento praticar um pouquinho de academia, vou aí, Meu tento ir umas duas Deus. vezes na semana, no máximo umas três. Então, Geraldo, você falou um pouco da sua história de vida, que é bastante inspiradora para nós. Agora a gente quer saber um momento de orgulho. Você olha assim, poxa, eu tenho orgulho de ter vivido esse momento. Olha, Amy, orgulho. Como eu comentei, foi dessa questão de superação do vício, que Uhum. eu acho que eu me orgulho mais do que a própria superação do acidente, dessa adaptação que eu tenho todos os dias. Como eu comentei, assim, levei uma vida da adolescência, um pouquinho após também bastante desregrada. Eu acho que eu teria mais motivos assim para falar das coisas que eu não me orgulho que eu fiz na vida. Mas o motivo, assim, dessa superação, de ter acordado a tempo, de tu não ter desistido da vida, não ter afundado mais ainda na dependência, de não ter entrado numa depressão, de ter a coragem que eu tenho, eu me orgulho dela.
de encarar qualquer desafio, do que vier, que se tá chegando até mim é porque eu preciso passar. Eu Porque me você admiro, eu consegue, tenho né? orgulho dessa coragem que Eu eu acho nasci que com ela. tem que se orgulhar mesmo, Geraldo, porque não Muito é todo obrigado. mundo. Eu acho que tem todos os motivos para isso. Verdade. Verdade. E nessa mesma linha, um medo que você tem. Medo, a gente brincando ali, eu falo, como é que é? Cair da moto e me ralar. O e-mail que eu conheço. Isso. Mas um medo bobo que o pessoal deu risada, eu falo, tenho medo de morrer no banho. E o pessoal da pauta, só um tempo depois, me achar lá todo inchado. Enfim, um Pessoal, medo, caso o Geraldo não apareça para trabalhar um dia, por pelo favor, amor de Deus. arrumem a Eu porta. acho que eu nem quero que apareça lá. Larga lá. O medo, eu tenho um pavor, é meio que pavor, desde criança, assim, de borboleta e mariposa. Não sei. É, aquela carinha inocente dela não É engana ninguém, inofensivo. É né? É, também inofensivo. Eu conheço. não sei se é devido a um episódio que aconteceu, é algo que eu me lembro entre os 3 4 anos de idade, que eu nasci no interior de São Paulo, numa chácara, e eu precisava atravessar um cômodo. Eu acho que por ser área mais rural, era aquelas mariposas assim, que do Gigante. tamanho maior que o prato. Enfim, eu corri para atravessar o cômodo, ela soltou da soleira ali da porta Meu e veio no Deus. meu ombro e bateu. Mas é algo que eu tenho até hoje. Eu tenho meio um pouco de pavor, assim, com especificamente borboleta, mariposa, mas acho que qualquer ali inseto um pouco maior ali que voa, eu já fico meio. Mas então, agora a gente quer saber uma mania estranha sua. Conte pra gente aí uma mania estranha. Uma leve eu tenho o hábito de cheirar tudo que eu vou comer. Todo É mundo até hoje tudo que cheira alguma não, coisa. praticamente tudo que eu vou comer, eu tenho que sentir o cheiro antes. O pessoal Meu me dá Deus. um chocolate, uma fruta, alguma coisa, eu cheiro a casca da fruta antes de comer. Qualquer coisa, assim, praticamente tudo. Quando eu era mais novo, eu tinha o hábito de cheirar copo também, eu não sei vocês, para ver se tava com aquele cheirinho de pó de lavar. Ah, eu amo. Nossa. Nossa. Não, eu já não gosto. Se tava com aquele cheiro, eu tinha que enxaguar para tirar esse cheiro e minha mãe morria. Outra mania que é um Qual o nível dessa mania? é médio, porque o médio para mais grave, O talvez. Dark a Que aí gente guarda, né? já é um distúrbio um pouco mais psicológico. Eu pesquisei tudo isso na internet. É algo que eu tenho também ali na fase de pré-adolescente, enfim. É quando eu tô muito ansioso com algo, nervoso com algo, eu tenho o hábito de ficar cutucando a minha barba e Deus às nos vezes eu livre. arranco Não, uns pelinhos jamais. da Isso barba. dá 300 gatilhos em mim quando eu vejo alguém fazer isso. Puxar a barba. Eu tenho esse hábito, inclusive pesquisei, é um distúrbio psiquiátrico mesmo, não tratado, eu não Eita. nunca tratei, mas pesquisei que é muito comum, em torno de 150 mil brasileiros Gente. têm isso, surgem, né, para se tratar todos os anos. Se eu não estiver errado, se chama tricotilomania. Peraí, daí e se tu Exato. faz a barba, tá sem barba e aí tá Aí não ansioso? arranca. Tá vendo? Eu te dei o Eu tratamento, tá acho que resolvido. é algo que controla. É uma mania bem esquisita. Geraldo, foi incrível conversar com você. Pena que a gente não tem mais tempo, mas ficaria aqui, olha, pelo menos mais uma hora conversando contigo. Verdade. A tua história de vida ela é incrível mesmo, né, de superação. Por vários motivos, a tua coragem, o teu bom humor. Então, eu queria te parabenizar por isso. Tá? Foi incrível falar um pouquinho mais, te conhecer um pouco melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Cortei o M aí, pode falar. Não, não, eu só ia dizer que faço das palavras da Kathleen as minhas, que foi um prazer, né? Sua história é bastante inspiradora para nós. Fica o convite para você vir conhecer Idaial, conhecer nossas trilhas, e foi um prazer muito grande compartilhar esse momento contigo. Opa, gente, depois dessa exposição, eu vou morrer de vergonha. Não. Eu vou ficar quietinho aqui no meu setor. Não, eu acho que na verdade você lançou um desafio para os próximos convidados, que eu acho difícil eles superarem. E não é geral pela questão do acidente ou pela questão da dependência química, mas eu acho que é pela forma como você encarou tudo isso.
Sim, e até mesmo pela simpatia, alegria em que você passa essa história pra gente, a tranquilidade, né? Passa de uma forma descontraída, mas a gente imagina o quão difícil foi todo o processo, né? E assim, e é muito inspirador pra gente te ouvir falar de uma forma tão positiva e tão alegre. Acho que vai passar uma mensagem muito positiva para quem está escutando esse podcast de que é possível ver o lado bom das coisas, é possível ver o lado positivo. Eu acho que ver o lado positivo não é um grande dificultor. Tu pensar, cara, vai dar certo. Agora, você colocar isso em prática, Isso, você viver isso é outra é história. difícil. E eu olhando para tua história, eu vejo que você não vê o lado positivo, você vive o lado positivo. Então, parabéns por isso. Seja sempre essa pessoa incrível que você é, iluminado. E venha assim nos visitar do NEAD, vai ser uma honra te receber aqui. Eu agradeço a participação, realmente, falando como vocês colocaram, abordar esses temas dessa maneira, despojada, com bom humor, que sirva de inspiração para alguém que estiver, às vezes, passando por alguma dificuldade, indiferente, né, qual seja, que essa pessoa mantenha a positividade, mantenha a esperança. Esse encontro aqui nosso não é à toa. Não. Tudo isso que eu passei, às vezes, é para chegar até aqui e conhecer vocês, compartilhar um pouco da minha história. Espero que tenham gostado, apesar das Amamos. maluquices. Não, amamos. Enfim, esse Foi sou eu, fui o mais surpreendente. sincero possível. Obrigada, Eu que agradeço. Um Geraldo. grande Fique beijo, bem. Geraldo. A gente te avisa quando for ao ar. Beijo. Tchau, Obrigado, beijo. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo.